Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate. Olá, no ar, programas Ideias em Debate. Hoje o meu entrevistado é uma pessoa muito especial, né? É alguém que eu tenho muito carinho, de muitos anos de trabalho, de ação. Meu entrevistado é o jornalista Fausto Camunha. Eu queria que você, que está nos assistindo, né, você jovem, você pai de família, você interessado na notícia e na informação, preste bem atenção na história do Fausto Camunha como jornalista. E você jovem, né, que não decidiu ainda pela sua profissão, preste bem atenção no que o Fausto tem a dizer aqui para a gente. Quem sabe você não vai, né, ser um dos amigos do Fausto no jornalismo, né? Fausto, muito obrigado por você me conceder essa honra de entrevistar você. O Fausto, ele tem uma longa história no jornalismo. O Fausto foi diretor de jornalismo da TV Cultura, diretor de jornalismo da Globo, diretor de jornalismo da Jovem Pan e por aí afora. O Jornal Nacional tinha a mão do Fausto. Então era ele que levava a notícia para a tua casa. Era ele que decidia, que escolhia o que era bom da notícia. Fausto está aqui porque ele tem... A memória dele está em livro. Ele está lançando um livro, mas ele tem muito para contar para o jornalista. Eu vou pedir emprestado aqui uma frase do Milton Nascimento, um grande compositor, cantor, poeta fantástico. O Milton Nascimento diz o seguinte: o artista tem que estar onde o povo está. E eu te pergunto, Fausto, onde é que tem que estar o jornalista? O jornalista tem que estar onde está acontecendo o fato. O importante no jornalismo é o fato. Você tem que trabalhar o fato, falar a verdade sempre, não ter cor partidária quando está exercendo a profissão. Enfim, uma série de regras que o bom jornalista tem que cumprir, não é? Mas eu queria também, antes de continuar, agradecer a você o convite que me fez para vir gravar este programa. Fiquei muito feliz. Você é uma pessoa que eu respeito muito e por quem eu tenho muita admiração, viu, Mauro? Estou falando a verdade. Mas eu comecei o jornalismo na Gazeta de Santo Amaro. Você é homem de jornal de bairro? Em 1961, Gazeta de Santo Amaro. Do nosso saudoso Armando. Armando da Silva Prado Neto. Eu fiquei lá um período, aí em Santo Amaro, a rua famosa, Rua Direita em Santo Amaro, um amigo meu, Lorival Pacheco, que era locutor, ele tinha uma loja, Camisaria Varca na época, que era uma loja para pessoas obesas. Eu estava passando na calçada, o Lorival me chamou e falou: Fausto, você não quer fazer um teste na Rádio Bandeirantes? Pô, era tudo que eu queria, né? Para ir para a grande imprensa. E me levou para fazer um teste, aí eu conheci o Alexandre Kadunk. E eu fiz o teste, eles me deram lá 20 linhas, eu tinha que reduzir aquelas 20 linhas em 5, porque rádio é uma coisa mais, o texto é sempre mais curto, né? E acabei passando, e para minha felicidade acabei fazendo parte da equipe dos titulares da notícia, famosa, criada pelo Alexandre Kadunk, né? Depois de lá, eu fui para TV Globo. Comecei no jornal Hoje, fui editor do jornal Hoje, e depois, para minha surpresa, recebi um convite do então diretor Paulo Mário Mansur para assumir a editoria do Jornal Nacional, e onde eu fiquei por longos 3 anos. Posso dizer a você que o Jornal Nacional, você treme para escrever, porque
você está falando para o Brasil inteiro. Então, a responsabilidade é triplicada ou quadruplicada, né? Mas foi uma experiência maravilhosa. De lá eu fui para a TV Cultura, chefe do departamento de jornalismo, em 74. Trabalhei, o Herzog era editor do Jornal do Meio Dia, trabalhava comigo e eu fiz logo um ótimo relacionamento com ele. Quando ele foi indicado para a direção da TV Cultura de jornalismo, ele me convidou para permanecer no cargo de editor-chefe. Mas eu tinha entrado com o Walter Sampaio, que era um jornalista também meu amigo, e resolvi sair com ele também, né? E depois a minha vida passou um pouquinho mais para a área de assessoria de comunicação, começando pela Congás, que era estatal na época, né? Aí eu criei uma empresa, a ABCom, Assessoria Brasileira de Comunicação, já faz 30 anos. Me aposentei, imagina, só eu tinha 56 anos. Eu acho errado isso, mas podia. Mas começou a trabalhar muito cedo também, né? Comecei muito cedo, Eu tinha 17 anos quando eu comecei. Então, é isso, eu tive uma vida longa na imprensa, né? Depois passei eu recebi um convite para ser assessor de imprensa na Secretaria de Esporte e Turismo do Estado. Aí era o Arthur Alves Pinto, lembra dele? Lembro. Eu falei, Arthur, assessoria de imprensa, eu vou indicar alguém para você. Tudo bem, eu indiquei. Depois ele me ligou de novo e falou, escuta, e secretário adjunto, você aceita? Eu falei, aceito. Secretário adjunto, eu aceito. Aí fui para lá, o Arthur não gostava muito de circular, então eu sempre estava representando o Arthur e a secretaria e tal. Um dia ele me chamou e falou, Fausto, eu vou sair, um ano e meio antes da eleição, vou me candidatar de novo e você vai assumir a secretaria. Eu assumi, eu já tinha a experiência como adjunto, né? Fiz muitos eventos na cidade que nunca mais aconteceram, passeios de bicicleta na 23 de Maio, passeios com a terceira idade, passeios a pé, enfim, uma série de eventos que eu achava importante e fiz. Saí da Secretaria de Estado e, anos depois, fui chamado pelo PITA para assumir a Secretaria de Esporte da Prefeitura. O titular era o Oscar Schmidt, que também ia sair para ser candidato a senador na época. Fiquei 3 anos na Secretaria Municipal. Lá também eu montei as escolinhas de esporte. No estado eu fiz 200 escolinhas de esporte. Os patronos eram craques do futebol. Ademir da Guia, Dudu, Dorval, Coutinho, enfim, uma série de jogadores que eram famosos. Então, quando a gente chegava em algum local na periferia para montar a escolinha, a criançada queria mesmo vir apertar a mão do craque que estava ali presente e tal. Ademir chegou a ser vereador também, né? O Ademir da Guia? O Ademir chegou a ser vereador, né? Sim, foi vereador. Né? Ele é uma figura adorável, Ademir da Guia. O Dudu, infelizmente, partiu. Faleceu faz pouco tempo. Recentemente, né? Mas essas 2 experiências eu tive na secretaria. Mas antes disso também, eu fui coordenador de imprensa do Palácio dos Bandeirantes, no governo do José Maria Marim. Eu era assessor dele ele era vice, depois ele foi governador e eu assumi a coordenadoria de imprensa do Palácio. Tinha esse título na época. Isso é uma trajetória profissional brilhante, né? Mas eu queria que você falasse um pouco aqui também, né, dessa questão do jornalismo, né, a paixão pelo jornalismo, né? Se você soubesse, eu sou jornalista, né, e a minha decisão para ser jornalista foi uma coisa
surreal. Eu tinha 12 anos, Fausto. Eu sou de Recife. Eu morava em Recife e eu vou passando pela banca de jornal e está escrito lá no jornal: Guerra em Alto Mar. Aquilo me impactou tanto de guerra em alto mar. Eu fui para casa, minha mãe e meu pai estavam trabalhando, mas tinha minha avó lá, né, que era uma mais do que mãe, era, sabe, minha avó fazia tudo por mim. Daí eu falei para ela que queria dinheiro para comprar um jornal. Mas jornal? Aqui em casa não entra jornal. Ah, vó, mas eu quero. Tá bom, vou lhe dar ideia. Fui na banca, comprei o jornal. Voltei para casa como se fosse um prêmio, né? Cheguei em casa, no meu quarto, abri o jornal e estava lá: Guerra em Alto Mar, página 5. Lembro até hoje. Abri na página 5 e estava escrito lá: o governador Paulo Guerra visita o navio Marinha Mercante fundeado em alto mar. Aquilo me emocionou tanto. Estava certo, a manchete estava certa: guerra em alto mar. Sim. Porque quem estava em alto mar era o governador. Sim. E aos 12 anos, Fausto, eu olhei para aquilo ali e disse assim: eu vou fazer a mesma coisa que essa pessoa fez. Tá? E foi a partir dali que eu nunca fiz nada, nunca trabalhei em lugar nenhum na minha vida que não fosse em jornal. Né? Aquilo me impactou muito, né, que eu acho que sabe, então você que está aí também, essa história, né, do Fausto, ela é muito impactante. Né? Às vezes você decide, por ser médico, porque seu pai é médico, você decide ser engenheiro porque seu pai é engenheiro, mas na minha família nunca teve jornalista. Meu pai era advogado e minha mãe era médica. Né? Então, foi uma coisa que surgiu naturalmente, uma emoção que surgiu naturalmente. E quem sabe essa história do Fausto possa lhe emocionar também, né? Porque o jornalismo precisa de boas ideias, de boa gente, de boa candidata. Essa história que o Fausto está contando é emocionante. Né? É emocionante. Por onde ele passou, né? Ele foi o Fausto, né? A voz daqueles que não têm voz. Quando você está lendo a notícia, você se transporta para aquela informação, você vive aquela informação. Então essa, né, Fausto, é uma das missões mais bonitas e mais importantes. Mas nós vamos fazer um rápido intervalo e eu quero dizer para vocês o seguinte: o Fausto vai falar nesse segundo bloco da trajetória profissional dele que levou ele a escrever este livro, Um Mergulho na História. Essa história que vocês ouviram aqui o Fausto falar, ela está relatada aqui. E ele vai contar com detalhes esse mergulho na história através do jornalismo. Voltamos já. Bem-vindos à nossa colônia de férias do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, localizada em Praia Grande, na Vila Guilhermina. Nossa colônia de férias tem 125 apartamentos, quartos e suítes para casais. Todas as acomodações possuem TV, frigobar e banheiro privativo, garantindo qualidade e conforto para você e sua família. A colônia oferece diversas opções de lazer, como piscinas adulto e infantil, uma quadra poliesportiva para a prática de esportes e muito mais. Para nossas crianças, o Playground proporciona momentos de diversão e muita alegria. A colônia de férias tem auditório para 357 pessoas, ideal para eventos e convenções. Venha desfrutar de momentos inesquecíveis na colônia de férias do Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Um lugar perfeito para relaxar, se divertir e aproveitar tudo o que Praia Grande tem a oferecer. Faça sua reserva e venha viver momentos especiais conosco. Estamos de volta com o programa Ideias em Debate. Meu convidado é hoje o jornalista Fausto Camunha. Fausto Camunha, vocês que estão acompanhando o programa, já contou aqui a história profissional e emocionante dele como jornalista. Como aquele profissional que leva a você a notícia, a informação objetiva, clara e verdadeira. Desculpe hoje, mas hoje nós vivemos um momento muito difícil. Né? Hoje nós somos bombardeados, né, com fake news
E isso é muito ruim, né? É muito ruim mesmo. Por isso que eu acho o seguinte, não é em defesa do jornalismo que eu vou falar aqui, mas é em defesa da sociedade e da boa informação. A boa informação você consegue nos jornais, na televisão, nos meios de comunicação verdadeiros e os meios de comunicações oficiais. Confie na notícia publicada por um jornalista. E um jornalista aqui como o nosso amigo Fausto Camunha, que traz a informação com maior transparência e objetividade. E a informação que ao longo da carreira dele, ele colheu e que está aqui, está registrada neste livro. Um mergulho, você entendeu? Na história. A história que o Fausto viveu e continua vivendo. A verdadeira história do jornalismo. Fausto, eu queria que você contasse um pouco do que está aqui. Quer dizer, vamos antecipar para o nosso telespectador, você vai me dar esse privilégio de antecipar um pouco do que está nesse mergulho na história que você conta durante a sua trajetória profissional. Qual o destaque você dá aqui para os principais fatos que você viveu, Fausto? Olha, eu conto aí os fatos que eu vivi durante 62 anos. Tanto na imprensa como um bom tempo também na política, né? Mas eu gosto mais de falar da imprensa. Hoje você está falando da importância das fake news que atrapalham tremendamente as informações e quem recebe a informação, né? São acusações, às vezes, sem fundamento nenhum. Enfim, a internet, de certa forma, fez muito mal para a comunicação, na minha opinião, porque é um terreno sem lei. Então, tem um monte de jornalista agora, não é? Pseudo-jornalista, né? Sem compromisso com a informação e com a verdade, né? Mas eu comecei a escrever esse livro, para você ter uma ideia, há 10 anos. Mas eu escrevi um pouquinho, parava e minha esposa me cutucando na minha orelha, escreve. E foi passando o tempo, agora eu resolvi escrever de uma vez e contar um pouquinho de tudo que eu vivi. Um fato curioso que eu conto aí é como eu comecei na imprensa, na Gazeta de Santo Amaro. Eu trabalhava no Banco Noroeste. Tinha entrado lá como office boy. Abria a porta do banco, fechava a porta do banco e tal. Aí um dia o gerente me chamou e falou: Fausto, você vai à minha casa, que era distante 1,5 km, por aí. E você pega para mim lá, por favor, uma chopeira. Eu falei: tá bom, eu vou, não tem nenhum problema. Eu fui, aí vieram as duas empregadas dele com a chopeira, sabe? Um negócio pesado. E eu pesava 60 quilos, 65 quilos, era muito magro. Ele falou: olha, alguma de vocês vai junto comigo, eu não vou carregar isso sozinho, não vou aguentar. Não, é para o senhor levar para você levar sozinho. Tá bom. Voltei para o banco sem a chopeira e fui demitido. Aí fui para casa, passou uma semana, estou lendo a Gazeta de Santo Amaro, está escrito lá: você quer ser jornalista? E eu respondi para mim mesmo, né? Eu quero ser jornalista. Eu sempre quis ser jornalista. Aí fui para a Gazeta de Santo Amaro, o Rolf Kuntz era o editor de jornal, está no Estadão até hoje, né? E eu fiz um teste com 10 outros companheiros, né? Passei e o Armando me chamou: Fausto, você vai ser o editor da Gazeta de Santo Amaro. Bom, para minha surpresa, o primeiro trabalho que eu tive que fazer foi uma entrevista com o gerente do Banco Noroeste, que me mandou embora por causa da chopeira. Aí ele disse para mim: pô, você está brincando comigo? Eu falei: não, pô, não estou brincando. Eu estou no jornal e vim fazer uma entrevista com o senhor. Aí ele ligou para o Armando. E o Armando confirmou que eu estava dizendo: não, o Fausto vai estar aqui comigo. Vai fazer uma entrevista com você, sim, blá. Eu fiz uma entrevista com ele, publiquei, etc. E com o passar do tempo, ele acabou virando meu amigo, porque ele
ele entendeu por que eu não quis carregar, para mim, bendita chopeira. Bendita chopeira. E isso me levou à área de comunicação. Aprendi muito. Olha, Jornal de Bairro, você é redator, você é repórter, você é paginador, você é revisor, você faz tudo no Jornal de Bairro. Fotógrafo, você faz tudo. Então, é uma escolinha, né? Na prática, é uma escola mesmo, muito, muito bonita, por sinal. Olha, o Rodolfo Konder, desculpe, o Rodolfo Konder, eu agora não vou lembrar o nome dele. Muitos jornalistas que estão aí atuando começaram comigo lá na Gazeta de Santo Amaro, vários. Então, eu fico na verdade, muito a feliz. Gazeta de Santa Maria era uma escola, né? Era uma escola mesmo. Uma escola de jornalismo. Passaram vários jornalistas importantes lá. Né? É verdade. E também na Rádio Bandeirantes, aprendi muito. Em rádio você tem que escrever as notícias curtas, usando muito ponto, usando vírgula, enfim, uma redação que o locutor possa ler sem se assustar, porque ele sabe que na vírgula ele vai dar uma pausa e no ponto final ele vai terminar o que ele está dizendo. Eu dou muita importância para a vírgula. A vírgula, ela muda uma frase totalmente se você usar mal, não é? E na televisão, aí de rádio para televisão você tem a imagem. Então você pode escrever menos, porque a imagem fala mais do que o texto, em várias ocasiões, né? Mas é totalmente diferente o texto da rádio com o texto da televisão. Não tenho dúvida. Uhum. E também, isso também aprendi muito. Muitos companheiros estão aí ainda também vivos, são amigos. Eu tenho amigos, fiz muitos amigos na Rádio Bandeirantes também. A gente mantém as amizades e eu gosto muito de manter amizades, sabe? Eu não gosto de brigar, de xingar, eu sou uma pessoa muito tranquila. Mesmo para dirigir, eu sou muito, em jornalismo, eu sou muito tranquilo. Então eu só faço amigos. Muito não difícil tem eu melhor faço coisa inimigos. de você carregar amigos, né? Você tem um amigo, né? Você pode ser meu amigo, né? Você não pode maltratar o seu funcionário, xingar. Não, eu sei que tem muita gente que faz isso. Né? Você não é do ramo, você não devia estar no jornalismo. Não pode falar isso. Exatamente. Não é? Quer dizer, a pessoa às vezes está querendo realizar o seu sonho e é impedida às vezes por uma pessoa que... Eu tenho um exemplo de uma sobrinha minha, que eu estava na Jovem Pan, trabalhei na PAN também. Aí ela queria ser jornalista, eu apresentei lá para... Eu não vou dizer nomes, tá? E aí naquela época o gravador era desse tamanho, era uma caixa, né? E mandaram ela sair e fazer entrevista na rua. E ela, terminando o jornalismo, mas é complicado isso, sem nenhuma orientação, sem nada, né? Aí ela voltou, ele não gostou do que ela fez e falou, olha, você não tem queda para o jornalismo, não tem perfil de jornalista. Ela depois foi para a rádio, para a TV Bandeirantes, apresentadora do jornal da TV Bandeirantes, repórter da TV Bandeirantes, depois montou uma empresa de comunicação enorme e foi embora no jornalismo. Então, você vê, uma análise assim, pronta, a pessoa nem começou o trabalho, já disseram para ela que não ia ser jornalista. Não é assim que se faz, não é? Você tem pelo menos um prazo de experiência. Em qualquer profissão, né? Qualquer profissão, 30 dias, médico, sei lá. engenheiro, você entendeu? 30 dias. As pessoas começam... Eu lembro na minha época, Fausto, não sei se você lembra, existia, né? Você registrava na sua casa, jornalista estagiário. Estava começando, você entendeu? Aí as empresas contratavam nas faculdades tinha jornalista estagiário. Né? E a redação dava todo suporte para que as pessoas, para que aquele estagiário, né, ganhasse
confiança e realmente, né, despertasse para o jornalismo. Né? Não só no jornalismo, é qualquer profissão. Agora, Fausto, me conta mais um pouco. Essa história, quando você começou, ela é muito emblemática. E esse mergulho na história, me diga mais algum fato marcante que você registra neste livro. Um fato marcante. Eu estava recém-chegado na Rádio Bandeirantes. E um fim de semana me deixaram de plantão, sábado e domingo. No sábado, eu estou na redação, toco o telefone da portaria, era um grupo de moradores de um bairro na Zona Sul e queriam reclamar de uma empresa de ônibus. Então eles subiram e eu fiz a matéria, pus no ar, o nosso correspondente, lembra? Da Rádio Bandeirantes na época, tinha uma audiência fabulosa. Reclamaram de falta de pontualidade dos ônibus, sujeira, motoristas mal criados, enfim, aquelas coisas que acontecem ainda hoje, né? Aí, tudo bem. Na segunda-feira, eu entrava ao meio-dia na rádio. Chego na rádio, o Alexandre Cadum que está me esperando. Fausto, o que aconteceu sábado aí? Eu falei que sábado veio uma turma aí reclamar de uma empresa de ônibus. Eu fiz a matéria, pus no ar, tudo certo, sem problema. Ele falou, Fausto, essa empresa é do João Saad, que é o dono do Grupo Bandeirantes. E ele está esperando você na sala dele para conversar com você sobre isso. Eu falei, bom, estou demitido, né? Aí fui, o seu João era uma figura maravilhosa, maravilhosa. Eu entrei, sentei, ele falou, você vai primeiro tomar um cafezinho comigo, depois vamos conversar. Não se preocupe. Eu falei, tá bom, seu João. Mas eu falei, eu não vou tomar café. Se eu fosse pegar a xícara de café, eu ia tremer. Eu não quis tomar o café. Bom, aí ele disse para mim, Fausto, me conta detalhes do que eles estão reclamando. Seu João, eles falaram da limpeza, contei tudo para ele. Ônibus sujo, pontualidade, blá, blá. Ele falou, olha, eu estou me dedicando muito à rádio, e esqueci realmente da empresa de ônibus. Eu preciso estar mais perto da empresa, porque isso aí que você está contando, que eles reclamaram, não pode acontecer. Então eu vou cuidar disso, você fique tranquilo. Você acabou me fazendo um favor, ele disse para mim. Você acabou me fazendo um favor. Eu voltei para a redação e o Cadum que morrendo de rir, né? Eu já sabia que o seu João não ia fazer nada com você, porque ele até ia gostar da informação e tal, mas um fato curiosíssimo, né? Porque como é que eu saía saber que a empresa era do dono da rádio? E ele demonstrou realmente, né, a importância do jornalismo, a importância da informação. No caso específico, ele tinha uma empresa da qual ele se dedicava mais a um outro ramo de atividade e não sabia o que estava acontecendo, né? Isso é muito importante. Fausto, você sabe, você é um homem de televisão, você é um homem de rádio, você é jornalista. Nós temos tempo. E nosso tempo, né, esgotou. Eu agradeço muito a sua entrevista, a sua participação no nosso programa. Agradeço a você, nosso telespectador, por acompanhar, entendeu, o nosso programa de Ideias em Debate. E, Fausto, eu quero que vocês prestem bem atenção nesse livro. Fausto, muito obrigado. Quero dizer, este livro será lançado no próximo dia 21, no Clube Nacional. Nacional Clube, No Nacional Clube, entendeu? No Pacaembu. Quem tiver interesse em adquirir, o Fausto aqui convida. Vai lá, tirar uma foto com o Fausto, vai abraçar o Fausto e vai conhecer a história verdadeira que o Fausto conta aqui na sua passagem pelo jornalismo. Fausto, muito obrigado a você e até o próximo programa. Muito obrigado a você, Mauro. Fiquei muito feliz em estar aqui com você, tá bem? Até. Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate.